Muito bom dia! Aquele bom dia fantástico que só o nosso Campo Vivo oferece. Por aqui, a gente sempre tem as notícias que fazem a diferença no agro. Então, eu já te adianto o que temos por hoje. O milho de segunda safra perdeu produtividade no Paraná por conta da estiagem. Temos a última matéria da série que mostra como o Paraná foi fundamental para a formação do rebanho bovino no Brasil. Portos do Paraná continuam protagonistas nos embarques do agro. O momento geopolítico pede atenção redobrada com o mercado. Encontre a melhor análise aqui no Campo Vivo. Minas Gerais tem provado que também sabe produzir soja. E começa hoje uma série sobre uma nova rota que deve levar a safra ao Canal do Panamá com menos custo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Se ajeite por aí, porque o nosso Campo Vivo já começou por aqui. E a chuva chegou essa semana no Paraná, mas a estiagem em momentos críticos do milho de segunda safra deve afetar a produtividade. Na região oeste do estado, a situação ficou mais evidente. Vamos acompanhar. Tem milho que tá uma beleza, grande, espiga cheia, mas há pontos em que a planta sofreu muito. Na receita da lavoura perfeita, em muitos locais faltou um ingrediente essencial, a chuva. E nessa fase do enchimento de grãos, os prejuízos ficam mais evidentes. Nessa área da família do Marcos, em Espigão Azul, há talhões judiados pelo clima seco. No começo até que veio bem, né? Mas depois que ele foi plantado, até que deu uma chuva. E nessa área específica aqui, deu a chuva para nascer. Daí deu um stand bom, né? E depois a chuva cortou. A seca influenciou em vários aspectos, a começar pelo porte do pé de milho. O tamanho da espiga aqui é muito miúda, né? Apesar que agora ele choveu e ele formou toda a espiga, né? Mas a espiga é muito pequena, tá? As folhas também refletem a falta de umidade, assim como o caule mais fino. E até mesmo o controle de pragas ficou comprometido. Aqui a gente pode ver que essa espiga aqui a lagarta pegou. Com falta de umidade, não consegue fazer um controle bom, né? Falta de umidade e as pragas atacam mais ainda, né? A roça está repleta de espigas desse jeito aqui, né? Que é mais um efeito da seca nas espigas. A gente pode perceber aqui que os grãos, eles não se formam até a ponta aqui do sabugo, olha só. Existe uma falha bem grande aqui na ponta. E é claro que isso gera reflexo na produtividade. Vai dar quebra. Não vai ser o que a gente esperava. Comparando ainda mais com o ano passado, que ano passado ocorreu tudo certo, né? Não faltou chuva. Vai dar quebra. Vai dar quebra. Qual que é a tua conta, mais ou menos? Nessa área aqui, mais de 30% de relação do ano passado, a menos. Do outro lado do município, na região do distrito de Navegantes, a queixa é a mesma. As áreas plantadas foram maiores, mas a chuva veio em pequenas doses. No início, a chuva foi boa. Até o final de março, meado de março, ele choveu bem para nós, na nossa região aqui. Mas aí depois deu uns 20 dias, 25 dias sem chuva praticamente, né? Então assim, tem áreas boas, áreas que perdeu um pouco e tem áreas com percas grandes, né? Nas últimas semanas, a chuva colaborou. E a expectativa é de que as condições do clima de agora para frente não prejudiquem o restante do desenvolvimento. No programa anterior, nós vimos que o rebanho bovino do Brasil se formou a partir da ousadia de um visionário aqui no Paraná. Agora, nós vamos terminar de contar essa história. Vem comigo! O que era segredo acabou descoberto pela imprensa brasileira.
bois vindos da Índia na Guiana Francesa. Diante disso, foi preciso mudar a estratégia da operação. Somente após encontros e negociações com o então vice-presidente João Goulart e com o governador do Paraná na época, Moisés Lupion, Celso Garcia Cid conseguiu a autorização para trazer os animais ao Brasil. Foi preciso contratar um novo navio, desta vez brasileiro, para levar os bois até a Ilha das Cobras, em Paranaguá. Aí o Juscelino acho que conseguiu licença, mas não foi publicada. Mas isso, ele arrumou a Ilha de Lamer, lá na Guiana, para ficar 30 dias. Ele falou que com 30 dias ele arrumava o navio e nós vimos embora para cá. Ficamos um ano. Aí descobriram que o gado estava lá. Pessoas brasileiras descobriu, o repórter descobriu que o gado estava lá. Aí foi quando veio a ordem, que era para matar. No próximo 30 dias ele arrumou o navio, o Vale do Colônia, que era para nós vir para cá, para Paranaguá. Aí o comandante do navio, o capitão, quis ir para Goiânia Holandesa. Disse que para pegar água doce que não dava para nós chegar em Paranaguá. E não tinha água no navio. Aí fomos para Goiânia Holandesa, Panamaribo. Chegou lá na Bahia e prenderam o navio. Aí daí 2 dias o César chegou o seu César e o Neco. Chegaram, ele estava com a licença. Só que a licença ninguém sabia aqui no Brasil. Não tinha sido publicada, estava por baixo do pano. Aí chegou, apresentou para as autoridades lá, falou, não, o navio está liberado. A Camila é neta de Celso e cresceu ouvindo as histórias sobre o avô. E de acordo com ela, o medo vinha da desconfiança de uma pressão por parte de criadores de gado que dominavam o mercado nacional e que estariam interessados em barrar a entrada dos animais indianos. Tinha um monopólio de gado aqui no Brasil. Quem tinha esse monopólio não facilitava. Eram pessoas que tinham um poder aquisitivo grande, tinham muita influência, dificultaram bastante. E é interessante porque assim que aconteceu a de 60, os outros importadores nem esquentaram. Eles trouxeram o gado de 62 e passaram um ano na Índia buscando, procurando. Quer dizer, eles viram que o Celso conseguiu, eles saíram correndo. E trouxeram também. Após 22 dias de viagem, em um navio antigo e precário, os bois finalmente chegaram ao litoral paranaense. Celso foi estratégico. Antes mesmo da quarentena, trocou parte dos animais por bois comuns que já estavam na fazenda, garantindo que os melhores exemplares fossem diretamente para Sertanópolis. O seu Sérgio fez um cambalacho. Ele trocou, eu não sei se é 10 ou 15 cabeças, uma viagem de caminhão. Aí ele pegou o Crisner, a Saquina, a Virbai, o gado que era o xodó dele. Falou, vou mandar para a Cachoeira e vou mandar um gado da Cachoeira para ficar no lugar. O Krishna teve pouco tempo de vida aqui no Brasil, cerca de 1 ano. A morte dele é um mistério até os dias de hoje. A causa oficial é um ataque cardíaco, mas peões da fazenda Cachoeira relatam que viram ele brigando com outro boi pouco antes da morte. Mesmo com esse pouco tempo de vida por aqui, a genética dele está presente em 80% do gado da raça Gir no Brasil. O que eles fizeram em 1960, hoje mudou a história do Brasil, abriu as portas para o Brasil hoje ter a pecuária que tem. Mudou completamente o cenário brasileiro, trouxe muito progresso para o país. A quarentena na Ilha das Cobras durou ainda mais 6 meses. Os animais, comprados em 1957, só chegaram à fazenda Cachoeira pouco antes do Natal de 1960. 2 anos depois, uma segunda importação foi realizada. Dessa vez, o trajeto foi por Fernando de Noronha, onde a comitiva enfrentou meses de dificuldades. Fernando de Noronha
eles comeram até as bananeiras, acabou, não tinha mais comida na ilha. E aí eles pegavam os botinhos e ficavam indo buscar comida em outro lugar e levar. Então, assim, não foi só trazer esse gado, selecionar na Índia, meses andando lá, meses passando dificuldade por outro país, né? Chegou aqui, eles tinham que manter esse gado vivo, porque o gado podia morrer de fome. Após a chegada definitiva dos animais ao Brasil, um acordo entre Celso Garcia Cid e Moisés Lupion mudou o rumo da pecuária nacional. Bois com genética superior passaram a ser trocados por bois comuns, permitindo que outros produtores também tivessem acesso a rebanhos mais produtivos. No próximo episódio, as memórias de uma família que ajudou a mudar o rumo de um país inteiro. O que começou como uma operação clandestina e arriscada, transformou a pecuária e colocou a carne vermelha na mesa de milhões de brasileiros. E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas espere um pouquinho que eu vou te adiantar o que temos por aqui ainda. Vender ou comprar em períodos tumultuados como agora pedem análise de quem sempre está em dia com o mercado. Minas não é só café não. Vamos saber como está a produção de soja por lá. E nós fomos até Roraima conhecer a nova rota do agro para reduzir custos com o transporte da safra até o Canal do Panamá. Viu como ainda tem muita notícia boa por aqui? Então, não saia daí. O Campo Vivo e eu voltamos logo logo. E o nosso Campo Vivo está de volta por aqui, gente. Seja muito bem-vindo se você chegou agora. Aqui você sabe, é o seu cantinho importante para receber informações que fazem a diferença na sua vida. A gente acolhe sempre, pode ter certeza. E vamos de mais notícias. A soja continua a protagonista nos portos do Paraná, seja em grãos ou seus derivados. E outros produtos também movimentam os números dos terminais portuários do estado. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem. De janeiro a março, quase 400 mil toneladas de óleo de soja foram exportadas pelo Porto de Paranaguá. O volume representa 70% de toda a movimentação no país e um crescimento de 38% na comparação com o mesmo período de 2025. Ásia e África são os principais compradores. A exportação de soja em grão também cresceu no primeiro trimestre. A alta foi de 12% em relação aos mesmos meses do ano passado. O óleo de soja, que é um produto muito procurado pelo mercado asiático, e aqui o Porto de Paranaguá se torna uma referência, tanto em eficiência para a recepção desse produto, quanto na qualidade. É um dos pontos, se não o principal ponto que nós prezamos aqui em relação à qualidade desse produto. A exportação de frango também foi destaque no período. Quase 50% do que foi enviado para fora do país saiu por Paranaguá, com destino principalmente para a China, África do Sul, Japão e Emirados Árabes Unidos. O crescimento foi de 15%. Bons resultados de um lado e atenção de outro. O conflito entre Estados Unidos e Irã já impactou a importação de fertilizantes no Brasil, que tem o Paraná como a principal porta de entrada deste insumo no país. Entre janeiro e março, a movimentação do produto caiu no Porto de Paranaguá. Difícil comparar com o ano passado, que foi o melhor ano da nossa história em relação à recepção de fertilizantes. E claro, né, que as questões de guerra elas influenciam tanto na disponibilidade de produto quanto na precificação. Claro, os nossos maiores origens aqui de fertilizantes ainda acabam sendo Canadá, Rússia, China, mas o Oriente Médio tem um papel importante nesse cenário. Vamos esperar sempre, gente, que o conflito no Oriente Médio acabe o quanto antes. A economia mundial já tem turbulência suficiente e a conta cai sempre no colo da ponta mais frágil, a população e o produtor rural, não é verdade? Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só. A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando.
Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem, né? Mas a gente sempre trabalhou em família. A Cicobi acabou me ajudando, né? E realmente foi uma luz no fim de túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz e o agro gira com o Cicobi. Gente, o Cicobi leva a garantia e credibilidade para onde for, pode ter certeza. A geopolítica deixou a economia mundial de cabeça para baixo. Mas é possível manter o controle das finanças com a ajuda de quem sempre está em dia com o mercado. É com você, Ismael Menezes. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. As chuvas que ocorreram nos últimos dias no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul trouxeram um certo alívio para as lavouras de milho da safra de inverno, porém em outras regiões a preocupação segue grande, principalmente na região central do Brasil, como vocês podem observar no mapa a seguir. Nós temos aí a região central com chuvas abaixo do padrão, uma ausência de chuvas nas previsões climáticas. Essas regiões nós já temos aí vários dias sem chuvas e com o milho semeado de forma mais tardia, essas regiões podem ter uma perda do potencial produtivo, principalmente no estado de Goiás e no Triângulo Mineiro. Muita atenção a essas regiões. E isso pode causar uma redução do potencial produtivo. Isso porque, caso essas previsões se confirmem de ausência de chuvas nesse período, a perda de potencial produtivo é muito clara. E se nós tivermos uma redução, principalmente nos estados de Goiás e um pedaço do Mato Grosso do Sul, nós podemos ter aí o impacto desse potencial. Nós havíamos estimado uma safra de inverno na casa de 115 milhões de toneladas e agora, caso esses modelos climáticos não tragam chuvas nessas regiões, a perda de potencial pode ser bastante grande e nós podemos ter aí uma safra de inverno impactada e a nova estimativa seria na casa de 108 milhões e meio de toneladas. Com isso, a safra de milho no Brasil teria aí 134 milhões de toneladas de potencial, uma redução de 10 milhões de toneladas frente à última temporada, ou seja, nós estaríamos saindo de um estoque inicial de 22 milhões de toneladas para um estoque final na casa de 16 milhões de toneladas. Isso poderia causar uma sustentação dos preços aqui no Brasil. Por falar em preços, nós estamos tendo aí um movimento de alta sobre as cotações de milho, principalmente na B3 para o vencimento setembro 26. O mês de abril, mês de muita volatilidade, a gente vinha comentando com os nossos clientes, onde nós tivemos uma queda muito forte, o milho que vinha sendo negociado na casa de R$ 73,00 na B3, houve uma queda muito grande, principalmente com a queda do câmbio. O câmbio tem um impacto muito grande sobre os preços de milho, porém essa situação climática vem causando um movimento de alta e o milho que veio aí bater a casa de R$ 67,00 agora na casa de R$ 72,00. Quem está percentualmente pouco comercializado pode ser uma tremenda de uma oportunidade. Estamos tendo também um movimento de alta sobre as cotações de milho na Bolsa de Chicago, um movimento de 30 centavos de dólares por bushel. E isso causa um movimento de alta também na paridade de exportação. A comercialização de milho até o início do mês vem aí na casa de 26%, várias regiões ainda precisam avançar na comercialização e aí nós temos uma oportunidade que vem acontecendo principalmente para as negociações na exportação. Haja visto que do dia 13 de abril para agora, dia 29 de abril, nós tivemos aí um movimento de alta sobre a paridade de exportação na região de Londrina, dos R$ 53,00 para a casa de R$ 58,00. Observamos esse mesmo movimento em Dourados, no Mato Grosso do Sul, de R$ 47,00 para R$ 52,00, ou seja, um movimento bastante grande. Logicamente que o mercado interno ainda paga um pouco melhor, mas nós temos aí este movimento que pode ser uma tremenda de uma oportunidade para quem está percentualmente pouco comercializado. Por isso, muita atenção ao clima nas próximas semanas, nessa sustentação dos preços. E se você está percentualmente pouco comercializado e não tem, talvez, riscos na sua safra, aproveite esse movimento para você avançar na comercialização, aproveitando este movimento que vem acontecendo. Outra dica valiosa, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Uma coisa é certa, pessoal. O momento está ensinando muito sobre estratégia de negócios. É preciso atenção redobrada e esperar logo que volte tudo ao normal, não é mesmo? Pessoal, nós vamos para mais um rápido intervalo aqui no nosso Campo Vivo. Mas antes, eu vou te revelar o que temos no último bloco do programa. Minas não é só café, não.
Vamos saber como está a produção de soja por lá. Roraima tem uma nova via para escoamento da safra no norte do Brasil, que promete encurtar o caminho e reduzir o custo do transporte. Campo Vivo é tudo isso e muito mais, minha gente. Não saia daí. Eu e o Campo Vivo esperamos por você. Voltamos com o nosso Campo Vivo. Sempre é bom demais saber que você está aqui com a gente para a gente poder compartilhar o que é mais importante no nosso agro. Vem comigo para mais notícias. E Minas Gerais não é só café. O estado tem revolucionado o seu cenário agrícola, também com a soja. Vamos até lá agora conferir cada detalhe da reportagem. Olha a beleza destes grãos já prontos para serem enviados para as empresas exportadoras. Nos silos também ainda há bastante soja. A fazenda, perto de Uberlândia, é do produtor Júlio Filho. Aqui já foram colhidos cerca de 3.600 hectares, entre outubro e dezembro do ano passado. Apesar de uma boa produção, ele diz que enfrentou desafios com o clima na primeira safra. Um início de plantio muito conturbado, com pouca chuva, com um longo período de plantio. Então foi um ano assim, bem atípico no plantio. E o que veio trazer esse efeito de plantio atrasado, ele veio nas diminuições de produtividade no final. Maio está chegando e daqui a pouco é hora de colher a segunda safra 2025-2026. Aqui na fazenda serão cerca de 1.200 toneladas de soja. Nas duas fazendas de que é dono, o produtor colhe cerca de 18 mil toneladas de soja todo ano. Ele é um dos que ajudam a tornar Minas Gerais o 6º estado do país com maior produção do grão. Em março deste ano, o estado exportou 364 milhões de dólares de soja, representando 10,4% das vendas externas mineiras. Cidades do Triângulo e do Noroeste, como Unai, Paracatu e Uberaba, lideram o ranking estadual. O principal destino da soja produzida aqui vai para a China. O país asiático foi responsável por 58,4% das exportações do complexo soja no estado. No primeiro trimestre deste ano, o superávit comercial de Minas Gerais alcançou mais de 5 bilhões de dólares, impulsionado pela soja. A atenção dos produtores tem que estar além do clima, do plantio, da colheita e dos aspectos políticos e estruturais do país. É preciso também ficar de olho à variação do dólar para fazer bons negócios. O conselho que a gente sempre deixa é que o produtor rural possa aproveitar o momento bacana de fazer um contrato de venda, né, vender um pouco na colheita para pagar ali os seus parte da colheita, como frete, pessoal e outras coisas assim, e deixa um pouco para vender um pouco mais para frente num período que pode ter menos oferta, consequentemente nós vamos ter um preço melhor. As dificuldades que o produtor rural de Minas Gerais enfrenta não são muito diferentes dos outros estados. E o mineiro tem esse perfil natural de resistência tão importante para quem vive do campo. Nós seguimos juntos sempre, mineiros, podem ter certeza. E hoje começa outra série aqui no Campo Vivo, desta vez produzida pela Rede Band. Uma rodovia entre Roraima e um porto vai facilitar o acesso do Brasil ao Canal do Panamá. A via, gente, tem potencial para diminuir os custos da exportação de grãos para os Estados Unidos e a Ásia. Vamos acompanhar todos os detalhes agora. A maior parte desses produtores veio do sul do Brasil para trabalhar em Roraima nos anos 80 e 90. Chegaram a transformar o estado num dos maiores produtores de arroz, mas foram expulsos das fazendas na primeira metade dos anos 2000 por causa da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Os agricultores tiveram de buscar alternativas em outras terras e até fora do Brasil, com a pecuária, o milho e principalmente a soja, que na última safra alcançou 150 mil hectares de cultivo. Se no passado o maior desafio era a segurança jurídica, hoje é a logística. E é aí que entra a Guiana, país que faz fronteira com Roraima.
A logística hoje do agro, ela é a coisa mais importante que nós temos hoje para diminuir custo e sermos mais competitivos. Então essa expedição aqui é conhecer uma nova rota do escoamento da soja, do milho aqui de Roraima. Hoje, os grãos descem de caminhão de Boa Vista até Manaus, para depois seguir pelo Rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico até o Canal do Panamá. Agora, essa carga vai subir direto por essa nova rodovia até o porto da capital guianense, em Georgetown. Depois de percorrer 200 quilômetros na BR-401, totalmente asfaltada, chegamos à fronteira, na cidade de Lethem, e logo percebemos que estamos num país bem diferente. Já estamos em território guianense e dá para ver, olha só, Guiana Inglesa, olha para você ver a mão direita, e a gente aqui pela mão esquerda. A gente fica um pouco desacostumado, mas vai se acostumando aos poucos. Assim que deixamos Lethem, o que vem pela frente é uma longa e empoeirada estrada de terra. Um dos grandes desafios para tornar realidade a nova rota da soja é o asfaltamento de cerca de 300 quilômetros de estrada que vão ligar a fronteira do Brasil com a Guiana até o porto de Georgetown. A estrada pavimentada vai diminuir consideravelmente o custo de produção. Hoje, em média, por exemplo, uma soja que vai sair lá de Paranaguá, ela vai demorar 14 dias para chegar no Canal do Panamá. Passando por essa rota que nós estamos fazendo aqui pela primeira vez, ela vai demorar em torno de 4 dias. Então a soja de Roraima, ela vai ser a soja mais próxima do Brasil em relação ao Canal do Panamá. Nenhum outro produto vai ser tão competitivo usando essa rota. O governo da Guiana também terá de construir uma ponte sobre esse rio, que fica a cerca de 200 quilômetros de Georgetown. A expectativa dos produtores e empresários é que essa nova ligação seja uma via de mão dupla. Não só agregar valor no que a gente vai estar vendendo, que vai estar mais perto do porto, mas como comprar um insumo mais barato, seja calcário, seja adubo, e a própria Guiana como um mercado consumidor também. No próximo programa, a gente vai saber mais sobre esse novo caminho para escoar a produção do agro no norte do Brasil. Você não vai perder, hein? E o nosso Campo Vivo de hoje acabou, pessoal. Foi bom demais oferecer para você as notícias mais importantes do mundo agro. Agora você já pode começar a semana muito mais bem informado, não é mesmo? Quer rever o programa? Então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. Você vai ser encaminhado direto para esta edição. Quer dar uma sugestão de matéria ou fazer algum comentário? Então mande uma mensagem para o 43 99993 1360. Eu, Luli Barbeiro, fico por aqui, mas eu te espero no próximo Campo Vivo Inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Até lá, tchau!